Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Neto, sou médico anestesiologista e intensivista. Sou responsável pelo Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia de Vitória da Conquista. Queria agradecer a Saída pelo convite, por poder estar falando sobre um tema que eu considero muito importante, que é a anestesia em urgência e no trauma. Um assunto muito abrangente, mas que nos próximos 40, 50 minutos a gente vai tentar falar um pouco sobre o tema. Só para a gente começar a ter uma ideia da dimensão do problema, imagine que o trauma é a principal causa de morte nas pessoas na faixa etária de 15 a 45 anos, ou seja, atinge nossa população economicamente ativa. Mas veja que o trauma ele se distribui em toda a faixa etária, com diferentes modalidades de trauma, mas acomete desde criança a pacientes muito idosos. E o que a gente pode perceber no gráfico de baixo, que a incidência de trauma na população idosa vem aumentando no decorrer do tempo. Então nós vamos lidar com paciente de uma alta complexidade. E qual a importância do anestesiologista nesse cenário? O trauma, ele, de acordo com sua mortalidade, ele tem uma distribuição que é trimodal. O primeiro pico de mortalidade, ele ocorre na cena do acidente. Está muito relacionado à cinética do trauma, uma cinética de alto impacto, o que leva, por exemplo, a uma rotura de um grande vaso, com exsanguinação do paciente e a mortalidade, e levando o paciente à morte. Dificilmente a gente consegue intervir nessa situação. O segundo pico de mortalidade ocorre já no hospital, e aqui o anestesiologista ele tem uma função muito importante. Primeiro, porque ele age diretamente na injúria primária. Imagine um paciente vítima de traumatismo crânioencefálico grave que apresenta um volumoso hematoma epidural e precisa de uma abordagem cirúrgica. Então, nós anestesiologistas vamos cuidar diretamente desse paciente. Paralelo a isso, a gente é responsável, ou a gente tem a obrigação de tentar evitar que lesões secundárias aconteçam a esse paciente, como, por exemplo, hipoxemia e hipotensão, que pode comprometer o prognóstico desse paciente. Então, o anestesiologista age de forma importantíssima no prognóstico do paciente, tanto na injúria primária quanto na injúria secundária. O terceiro pico de mortalidade ocorre ao longo de dias a semanas, e está geralmente relacionado a complicações infecciosas. Aqui nós não costumamos intervir nesse período. E será que nosso atendimento ao trauma está sendo adequado? Esse trabalho nos preocupa. Esse trabalho mostrou que nos pacientes que foram a óbito vítima de trauma, na autópsia, muitas outras lesões graves, foram acrescentadas ao diagnóstico, ou seja, lesões que passaram desapercebidas na abordagem inicial. Lesões essas que podem ter levado à morte do paciente ou ter contribuído para a morte. Essas lesões passaram desapercebidas. Bom, então temos um problema. Qual a melhor forma da gente evitar que lesões passem desapercebidas na nossa abordagem inicial? É treinamento. Treinamento e sistematização do atendimento. É isso que o ATLS se propõe. Nós já estamos na 10ª edição, a última modificação em 2018, se não me engano, e algumas mudanças a gente vai falar aqui no decorrer do atendimento, no decorrer da nossa aula. Mas veja que o ATLS ele veio para sistematizar o nosso atendimento. E isso é importante porque o anestesiologista, quando receber o paciente no centro cirúrgico, ele deve aplicar o ATLS. Avaliar o A do paciente, o B do paciente, o C, ou seja, via aérea, respiração, circulação, o exame neurológico. Ele deve fazer isso ao receber o paciente. Assim como ele deve repetir esse atendimento
durante um ato anestésico, por exemplo. Imagine um paciente que na abordagem inicial não foi detectado um pneumotórax, mas esse pneumotórax evolui, se apresenta durante a ventilação mecânica. O que nós temos que fazer? Repetir novamente nosso atendimento sistematizado, começando pelo A, avaliando o B, e aí nós podemos checar que a causa da hipotensão está no B. Então é importante a gente fazer esse exame sistematizado e seriado. Bom, a gente, para atender um paciente vítima de trauma, nós temos que ter um ambiente preparado para isso. Ou seja, nós temos que ter monitorização adequada, desde uma monitorização básica até uma monitorização avançada, se for necessário, durante o procedimento. Nós temos que ter todo o material de via aérea disponível e temos que ter uma equipe treinada para a abordagem do paciente. E aqui é importantíssimo a função do anestesiologista. Veja que o anestesiologista ele está na cabeceira do paciente. Ou seja, nós somos principalmente o A e o B do paciente. Então temos uma função importantíssima e temos que estar preparado para isso. Então vamos começar pelo primeiro grande problema do paciente de trauma, que é a abordagem da via aérea. Independente de uma situação de emergência, se houver tempo hábil para isso, a via aérea do paciente tem que ser avaliada. Seja pela classificação do mal-empate, ou seja por avaliação de preditores de via aérea difícil, seja por qualquer regra mnemônica que você escolher. Mas se foi detectado que esse paciente pode ter uma via aérea difícil provável, se prepare para essa via aérea. O atendimento do ATLS, ele também é um atendimento sistematizado. Nossa abordagem inicial começa pelo correto posicionamento do paciente. De preferência que esse paciente tenha um cefaloaclive de 45 graus para que se evite broncoaspiração, por exemplo. Esse paciente tem que ser pré-oxigenado e nós vamos falar mais na frente a respeito. Mas o ideal aqui é você deixar o paciente pré-oxigenando com oxigênio a 100% durante 3 a 5 minutos. Na realidade, sua intenção não é só saturar a hemoglobina, sua intenção também é saturar o pulmão de oxigênio e dissolver o máximo possível o oxigênio no plasma, ou seja, também saturar o plasma, não só a hemoglobina, também o plasma. Lembrar que esses pacientes podem ter comprometimento do sistema cardiovascular, eles podem estar hipotenso e após a intubação com ventilação com pressão positiva, isso pode se agravar. Então, esse paciente ele deve ter um acesso venoso de grosso calibre. Hoje já se considera um acesso só suficiente para a gente fazer reposição de líquidos de ressuscitação e se tiver à disposição também o uso imediato de vasopressor. Seguindo nossa abordagem, a gente tem que, repito, sistematizar nossa abordagem. A gente tem que ter o plano A, na falha do plano A, partir para o plano B. Se no nosso plano A eu vejo que não há nada que possa ser melhorado, eu já parto de imediato para o meu plano B, seguido do meu plano C, na falha do plano B, e assim por diante. Ou seja, sistematizar meu atendimento. Nosso plano A, geralmente, parte de uma pré-oxigenação, seguido por uma indução em sequência rápida e prontamente a realização da intubação orotraqueal, de preferência pelo profissional mais experiente na abordagem de via aérea, que somos nós, anestesiologistas. Na dificuldade de realizar a intubação, e na medida que eu consigo manter a ventilação desse paciente, eu posso realizar novas tentativas de intubação. Mas digo, se não há nada que ser melhorado, pense logo em mudar de plano. E na falha da intubação e associado a uma dificuldade de manter a ventilação e a oxigenação
passe para o plano B ou C, que pode ser desde uma ventilação com 2 socorristas até o pronto estabelecimento de um dispositivo supraglótico para você garantir uma oxigenação e uma ventilação adequada desse paciente. Se você se depara com uma situação que você não consegue ventilar e não consegue tubar, o dispositivo supraglótico é essencial para a manutenção da vida. Então não podemos atrasar essa medida. Mas na falha também do dispositivo supraglótico, a gente pode já de imediato partir para uma via aérea cirúrgica. Sempre que intubar o paciente, confirmar o posicionamento do tubo com um capnógrafo. Lembrar que o cuidado com a imobilização do pescoço em pacientes com suspeita de trauma cervical já faz parte do A. E aqui o ATLS talvez nos trouxe mais liberdade de poder tirar o colar cervical, realizar a estabilização manual da coluna cervical e realizar a intubação orotraqueal. Uma coisa que a gente tem que se antecipar nos pacientes com trauma de via aérea são os pacientes que apresentam as fraturas de LIFOR, né? LIFOR 1, 2 e 3. São lesões que podem levar a sangramento de via aérea com dificuldade de visualização pelo médico que vai realizar a intubação. Também pode levar a edema de via aérea, comprometendo essa via aérea, não tornando-a pérvia. Então, nessas situações, associado também a uma ocorrência de um trauma de laringe, um trauma cervical, onde o paciente apresenta rouquidão, apresenta dor à manipulação do pescoço, enfisema subcutâneo, com crepitação, hemoptise. Nessa situação, talvez a gente já deva considerar uma abordagem cirúrgica da via aérea, porque uma intubação nesse cenário você pode piorar o trauma já existente, causando um falso trajeto. Então, o que seria nosso plano D? O plano D passa a ser o plano A, ou seja, a gente já estabelece prontamente, é mais seguro para o paciente, a gente já estabelece uma via aérea cirúrgica, né, definitiva. Vejam que lesões mais baixas, envolvendo a traqueia, a carina e o brônquio, pode levar a uma grave insuficiência respiratória com hipoventilação, uma fístula broncotraqueopleural de altíssimo débito, e isso dificulta a ventilação e a oxigenação do paciente. Essa paciente foi uma paciente que nós atendemos, onde teve um trauma de brônquio-fonte direito, e a única medida salvadora para essa paciente era a intubação seletiva com tubo de duplo lumen. Essa paciente também apresentou hemoptise maciça e a gente teve que garantir a ventilação, assim como a proteção do pulmão sadio. Falar um pouquinho sobre pré-oxigenação. Esse trabalho foi um trabalho que saiu recentemente na New England, em 2019, e ele comparou duas técnicas de pré-oxigenação. Uma que é o que os guidelines recomendam, que é a pré-oxigenação seguido da indução em sequência rápida e logo de imediato a intubação. Ou seja, se evita ventilar com pressão positiva, porque isso poderia aumentar o risco de broncoaspiração. E comparou com um grupo, né, um grupo que se realizava a ventilação com pressão positiva logo após a indução em sequência rápida. Se fazia a ventilação com pressão positiva durante 2 minutos. E é só a partir daí que se intubava. E o que foi que mostrou? Que, embora estatisticamente significante, né, a mediana da saturação foi bastante semelhante entre o grupo que foi ventilado com pressão positiva e o grupo que foi o grupo tradicional, o grupo de tratamento padrão. Não houve diferença, uma saturação de 96 tem a mesma eficácia e importância de uma saturação de 93. Mas vejam que
Nesse grupo, os pacientes que apresentaram hipoxemia grave, hipoxemia com saturação menor de 80, menor que 70, foi menor no grupo que, após a indução em sequência rápida, fez um breve período de ventilação com pressão positiva, né? E o que esse trabalho também mostrou é que não houve um aumento da incidência de broncoaspiração. Uma coisa que chama a atenção, e isso a gente tem que levar em consideração, que esse trabalho excluiu os pacientes de muito alto risco para broncoaspiração, ou seja, os pacientes com hematêmese, os pacientes com vômitos, e esses pacientes foram excluídos. Então, isso não se aplica a todo paciente na emergência. E a gente fala muito em indução em sequência rápida. E qual é o melhor fármaco para realizar a indução em sequência rápida? Veja que eu encontrei essa meta-análise onde, na maioria, exceto esse trabalho que foi de 71, todos os outros trabalhos comparou o hipnótico ketamina versus etomidato, né? Seguido de um relaxamento muscular. E isso que é importante na indução em sequência rápida. Relaxamento muscular. O relaxante muscular, ele facilita a intubação. O médico que intuba com relaxante, ele tem mais sucesso, né, na intubação orotraqueal. E vejam que nessa meta-análise não mostrou que a ketamina é o melhor fármaco para a gente de indução em sequência rápida. O que eu percebo é que tanto a ketamina quanto a etomidato, eles têm um bom perfil de segurança para que você possa usar em pacientes estáveis. Então, eles se equiparam. O importante na emergência não é conforto, é a segurança do paciente. E, repito, seu sucesso melhora com o uso de um relaxamento muscular, com o uso do relaxante. Bom, e após a intubação, qual seria a melhor técnica anestésica para esses pacientes? Qual seria a melhor forma? Será que a anestesia inalatória é melhor que a venosa? E, bom, eu não consegui encontrar uma resposta para essa pergunta. Mas fazendo uma extrapolação, o que eu imagino é que, independente da anestesia que você vai fazer, o que você deve é monitorar seu paciente. Então, se você estiver fazendo uma anestesia inalatória, que você saiba quanto é que você está dando através de um analisador de gases. Se você está fazendo uma anestesia venosa, que você faça de forma alvo controlada, para que você saiba quanto você está dando no plasma ou no sítio efetor, que é o cérebro. Paralelo a isso, monitorar a função neurológica, monitorar a função cerebral. Pacientes vítimas de trauma e que se apresentam estáveis, a incidência de lembrança no intraoperatório é alta. E quando você tem um BIS para fazer essa análise, você pode ajustar o quanto você está dando do fármaco aos valores do BIS, evitando que nenhum paciente estável você dê mais dose do fármaco do que o necessário. E também, por outro lado, diante da condição do paciente de estabilidade, que você também dê abaixo do que é necessário para manter uma hipnose adequada e evitar que o paciente tenha lembrança no intraoperatório. Então, independente da técnica, saber quanto é que você está dando e, se possível, monitorar a função neurológica do paciente para que você mantenha um BIS próximo de 60 e evitando subdoses ou sobredoses que acarreta hipotensão e possa piorar o prognóstico do paciente. Bom, o que é que mata o paciente de trauma, principalmente nos pacientes que chegam ao hospital, que é onde o anestesista intervém, que é nesse momento? Principalmente lesão neurológica, traumatismo crânioencefálico grave,
e hemorragia. Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso. Uma coisa que é muito importante, a principal causa de choque no paciente vítima de trauma é o choque hemorrágico. De fato, é a principal causa. E aqui a gente tem uma causa bastante aparente, o paciente com sangramento. Mas veja que esse paciente, ele pode ter uma lesão penetrante no tórax, o que acarreta um pneumotórax. Ele pode ter uma contusão pulmonar, que acarreta hipoxemia, e pode levar a choque. Ele pode ter um trauma penetrante no coração, com derrame pericárdico e tamponamento. Pode ter uma contusão cardíaca. Ou seja, às vezes a causa do choque no trauma é multifatorial. Multifatorial. Agora imagine se eu tivesse uma ferramenta que pudesse rapidamente, na beira do leito, trazer informações sobre os diversos tipos de choque que pode acontecer no trauma. Não só paciente hipovolêmico, mas um choque cardiogênico, um choque obstrutivo. Essa ferramenta, eu tenho essa ferramenta existe. A curva de aprendizado é rápida, que é o ultrassom. Eu tenho um protocolo já desenvolvido para isso, com um bom nível de recomendação, um bom nível de evidência. O ultrassom no trauma já é nível A1 de evidência, elevada recomendação. Então, o protocolo Rush, que avalia a bomba cardíaca, avalia o tanque, que seria a volemia, e avalia os tubos, que seria as veias e as artérias. Isso tudo está bem definido nesse protocolo, assim como o protocolo FAST também, que avalia no paciente vítima de trauma um possível sangramento ou lesão no tórax. Bom, vejam que é um procedimento simples, é uma ferramenta simples, onde eu posso fazer de imediato. Aqui eu vejo um fígado e um rim e o espaço de Morrison. Nesse ultrassom, um FAST positivo, eu vejo essa linha anecoica, ou seja, isso aqui é líquido livre na cavidade, é sangue, até que se prove o contrário. No hipocôndrio direito, entre o baço e o rim, eu também vejo essa linha anecoica, ou seja, sangramento. E quanto mais espaços positivos, quanto mais líquido nos diversos espaços, a gente pode fazer uma avaliação suprapúbica também. Isso está relacionado a sangramento de grande monta, principalmente mais do que 1000 ml de sangue. E veja que eu posso, por exemplo, também dar um diagnóstico de hemotórax. Vejo o pulmão colabado, o diafragma e estuda que é sangue. E esse paciente instável, ele vai para uma toracotomia e não para uma laparotomia. O ultrassom encaminha ele para um procedimento adequado. O ultrassom pode avaliar a volemia do paciente. Veja que o calibre da veia cava, ela colaba, ela varia com a respiração. Já nesse caso, isso não ocorre. Ou seja, esse paciente, ele necessita de volume. Esse paciente, se a gente descarta um choque obstrutivo, uma contusão cardíaca, esse paciente aqui não necessita de volume. O ultrassom também é importante para eu avaliar a presença ou ausência de pneumotórax. O ultrassom normal, eu costumo ver essa linha hiperecoica, que é a pleura visceral, a parietal, deslizando sobre a pleura visceral. E isso leva a uma imagem de reverberação, que é o que a gente chama de uma imagem normal em ultrassom de tórax. Quando a gente passa a ter, por exemplo, a gente não visualiza o deslizamento pleural, pode estar presente um pneumotórax. Existe a presença de linhas que a gente chama de linhas B, que são essas linhas em rabo de cometa. Elas variam, elas oscilam de acordo com o deslizamento pleural. Isso é importante por quê? Porque a presença de linhas B descarta pneumotórax. Linhas B maior do que 3, maior ou igual a 3, também sinalizam a possibilidade de uma contusão pulmonar no paciente vítima de trauma. Lembrar que o ultrassom, a sensibilidade e especificidade é melhor do que o raio-x de tórax. Ou seja, essa imagem aqui agora não deve existir mais.
Lembrar que a toracocentese hoje é realizada no quinto espaço intercostal, entre a linha axilar média e a linha axilar anterior. Isso mudou no nosso ATLS. Veja que no espaço subxifoide eu posso visualizar as câmaras cardíacas, principalmente o ventrículo direito, que tem esse aspecto triangular. E note que nessa imagem, eu vejo uma linha anecoica dentro do saco pericárdio que comprime o ventrículo direito na diástole. O ventrículo direito está colabado e isso é um sinal de tamponamento e eu já posso de imediato fazer o tratamento dessa condição. Bom, como a gente viu, o choque hemorrágico e o traumatismo crânioencefálico grave, ele praticamente dividem a causa de mortalidade no paciente de trauma. E eu posso usar o ultrassom para fazer uma avaliação neurológica. Nem sempre a gente encontra anisocoria no paciente vítima de trauma, nem sempre esse paciente tem uma tomografia mostrando um hematoma epidural. Às vezes esse paciente vai para uma laparotomia exploradora e ele tem também uma lesão expansiva que não foi diagnosticada ou não teve tempo para diagnosticar, até porque esses pacientes podem se apresentar hipotensos com alteração do nível de consciência e a gente julgar que essa alteração do nível de consciência é em decorrência do choque hemorrágico. Mas eu posso fazer um ultrassom, né? E visualizar a bainha do nervo óptico. Essa bainha do nervo óptico, quando ela tem um diâmetro acima de 5 milímetros, 5.7, 5.8, 6, esse ponto de corte ainda está para ser definido, mas acima de 5.8, por exemplo, 5.5, 5.8, está relacionado a uma síndrome de hipertensão intracraniana e você já pode estabelecer uma solução hipertônica, por exemplo, e após a sua cirurgia, ao invés de você tentar extubar esse paciente, você já pode levar ele para uma tomografia para avastar uma lesão expansiva, né? E coisa que você retardaria isso se você tivesse que extubar o paciente para avaliar o neurológico, ainda considerando toda a questão de uma interferência com os hipnóticos que foram dados durante o intraoperatório. Então é uma ferramenta útil também para sinalizar a possibilidade de hipertensão intracraniana. Bom, longe dessa aula se tornar uma aula sobre ultrassom, mas veja a importância de ultrassom também para anestesia e analgesia de traumas que envolvem as extremidades inferiores, os membros inferiores e os membros superiores. Imagine eu posso fazer uma anestesia completa do membro, bloqueando todos os nervos, guiado por ultrassom, com a mínima repercussão hemodinâmica. Isso por um anestesiologista. Imagine você realizar uma técnica anestésica em um paciente instável com um mínimo de comprometimento hemodinâmico. Você pode fazer isso bloqueando os nervos periféricos do paciente. Então é muito importante. Outro detalhe, o anestesiologista não deve negligenciar o tratamento da dor no trauma. Não deve negligenciar. O tratamento da dor no trauma, a gente não pode atrasar o tratamento de lesões graves ameaçadoras à vida. Mas logo que a gente institui uma instabilidade no paciente, a gente tem que se preocupar com um tratamento, com uma analgesia de boa qualidade. Esse paciente que pode, por exemplo, apresentar um trauma de bacia, a gente pode fazer uma analgesia para ele de qualidade com bloqueios de nervo periféricos. E imagine que a dor pode levar a resposta inflamatória leva a disfunção orgânica, a dor ele pode confundir nossa avaliação do choque na medida que ele causa taquicardia, né? Taquipneia, pode inclusive levar a uma hipertensão no paciente, mas isso em decorrência da dor. E isso pode prejudicar a nossa avaliação do choque. Então, sempre que possível, não negligenciar a dor, fazer um tratamento adequado da dor. E aí cabe também o uso
do ultrassom para bloqueio de nervo periférico. Bom, mas imagine que o meu paciente com trauma e apresenta choque hemorrágico, esse paciente pode já trazer para a gente sinais de que ele vai precisar de uma intervenção mais agressiva, como, por exemplo, politransfusão, receber produtos de sangue. Eu tenho uma ferramenta, né, que é muito fácil de se aplicar, que é o choque índice, onde eu nada mais faço do que pego a pressão arterial sistólica do paciente, ou melhor, eu pego a frequência cardíaca do paciente e divido pela sua pressão arterial sistólica. E na medida que é maior que 1 essa relação, a gente começa já a se preocupar com esse paciente, na medida que isso está relacionado a um prognóstico pior, ou inclusive um maior risco de instabilidade hemodinâmica. E o que chama a atenção de fato é que um choque índice maior do que 1,3, por exemplo, repito, o choque índice é a frequência cardíaca sobre a pressão arterial sistólica. Quando ele está maior que 1,3, chama a atenção para a gente, para a necessidade de transfusão, né? E na medida que o choque índice aumenta com um valor maior do que 1,3, a necessidade de transfusão maciça. Veja que o choque índice tem correlação com o déficit de base. Então aqui a gente chega a um ponto importante e que o anestesista deve estar atento. Nós costumamos transfundir, na grande maioria das vezes, concentrado de hemácia para o nosso paciente. E lembre que o concentrado de hemácia, a sua única função, sua única finalidade é transportar oxigênio. Veja que o concentrado de hemácia não tem outros produtos figurados do sangue e que possa evitar uma coagulopatia. A gente deixa de fazer, deixa de transfundir plasma, deixa de transfundir plaquetas, por vezes também crioprecipitado, mas a gente tem que ficar atento para a necessidade do paciente entrar no protocolo de transfusão maciça, ou seja, não só receber concentrado de hemácias, mas receber outros produtos figurados do sangue para evitar a coagulopatia. Porque veja que o trauma, gente, ele por si só, ele já traz uma coagulopatia associada ao trauma. As lesões de tecido, a lesão endotelial, isso leva à geração de trombina, a trombina cai na circulação, ativa a proteína C ativada, ela inibe os fatores 5 e 8, que são fatores que amplificam a cascata de coagulação, e isso leva a uma coagulopatia. A trombina também ativa o plasminogênio em plasmina, isso leva a uma hipofibrinólise. Então o trauma, ele já causa uma coagulopatia. E o que não pode acontecer é nossa ressuscitação, nós, anestesiologista, piorar essa condição, acrescentando a coagulopatia associada à nossa ressuscitação. Ou seja, gerando hipotermia, mais acidose, mais diluição e, consequentemente, coagulopatia. Ou seja, levando o paciente à tríade letal do trauma. Isso tem que ser evitado. Veja que esse trabalho 2015 da JAMA, ele mostrou que quando a gente faz uma relação de transfusão da ordem de 1 para 1 para 1, ou seja, para uma bolsa de concentrado de hemácia, uma bolsa de plasma e uma bolsa de plaqueta, esses pacientes, eles têm uma melhor evolução, eles morrem menos, tanto em 24 horas, quanto em uma mortalidade em 30 dias. Esse estudo ele veio a partir de observações de estudos militares, principalmente na guerra do Afeganistão, na guerra do Vietnã, e eles mostram que o paciente tem uma melhor evolução. Agora veja que transfundir o paciente tem suas consequências. A gente sabe que transfusão está relacionada a um aumento da incidência de lesão pulmonar, a trale,
a injúria pulmonar aguda relacionada à transfusão, ataco, que é a sobrecarga hídrica relacionada à transfusão, também associada à pneumonia, associada à ventilação mecânica, a transfusão aumenta essa incidência, infecção de ferida. Então tem seus efeitos colaterais da transfusão. O que seria ideal? Seria ideal, tal como o ultrassom, se a gente tivesse um exame rápido que pudesse ser feito na beira do leito e que nos desse qual é, de fato, o problema na cascata de coagulação do paciente, e assim eu faço uma transfusão dirigida, esse exame nos ajudaria. E esse exame existe, é o tromboelastograma. Imagine que nosso TP e o TTPA, que a gente tanto usa, às vezes demora 45 minutos até 1 hora para a gente receber o resultado, que já mudou completamente a condição do paciente em termos de coagulação. E esses exames, eles simplesmente avaliam o plasma, ou seja, deixam de fora os elementos celulares do sangue, e eles são feitos em uma condição de uma temperatura controlada, que não é a temperatura, por exemplo, do paciente. Então, o tromboelastograma é uma avaliação mais precisa na beira do leito da cascata de coagulação. E a depender de seus valores, por exemplo, se eu tiver um tempo de coagulação ativado, tempo de coagulação aumentado, isso demanda a necessidade de plasma. Se eu tenho alteração da amplitude do meu coágulo, isso lança a mão à necessidade de plaquetas e de fibrinogênio. Se eu tenho uma hiperfibrinólise, na verdade eu vou fazer antifibrinolítico e não outros produtos do sangue. Então, ou seja, eu faço uma transfusão mais racional, mais dirigida. Isso é importante. Lembrar que o trauma também a gente pode lançar a mão de medidas farmacológicas. Esse estudo CRASH-2 mostrou que o ácido tranexâmico na dose de 1 grama, em bolo seguido de 1 grama em 8 horas, quando é realizado na primeira hora, mas mostrando o resultado em até 3 horas do trauma, do início do trauma, esse paciente tem menos sangramento e diminui a causa de morte sem aumento de eventos trombóticos. Então, para a gente resumir, imagine que a gente tem que monitorizar nosso paciente, controle estrito da temperatura, isso é tema para uma outra aula. A temperatura deve ser também dirigida por metas, agir precocemente na temperatura, com infusão, por exemplo, de líquidos aquecidos. Atento a eletrólitos, principalmente ao cálcio, quando você realiza um protocolo de transfusão maciça, lembrar que cálcio também é fator da coagulação. A reversão do choque, e aqui a gente pode ser um pouquinho mais liberal no uso de bicarbonato, para trazer um pH, tirar um pH de uma faixa de risco, onde você compromete a cascata de coagulação, e trazer para um pH de, por exemplo, 7.2, 7.3. Nunca fazer bicarbonato para normalizar o pH, mas apenas para tirar de uma faixa de risco, onde as enzimas possam trabalhar com efetividade. Lembrar da medida farmacológica, o uso de ácido transamin. Fazer uma transfusão guiado por um exame viscoelástico, como o tromboelastograma, mas na ausência dele, se meu choque índice maior do que 1.3, usar meu protocolo de transfusão maciça, ou seja, para cada um concentrado de hemácia, um concentrado de plaqueta, um concentrado de plasma, e adicionar também fibrinogênio, isso é possível. Na medida que eu tenho meu choque hemorrágico controlado, a gente mantém uma hemoglobina em torno de 7 a 9, isso é adequado. Principalmente nos pacientes com TCE grave, deixar uma hemoglobina mais em torno de 9. Complementando, esse trabalho ele mostra também que, imagine uma situação onde você tem um paciente que está sangrando e está hipotenso, e a gente faz mais líquido de reposição, que causa hemodiluição, por vezes coagulopatia, mas que aumenta a pressão, essa pressão aumenta o sangramento, e aí vira um ciclo vicioso,
e o que só favorece a tríade letal do trauma. Esse trabalho mostrou que quando a gente faz uma hipotensão permissiva, uma média de 50, ou manter a sistólica em torno de 80 e 90, naturalmente esse trabalho aqui excluiu pacientes com TCE grave, né? Paciente com TCE grave, evitar ao máximo que ocorra hipotensão. Então esses pacientes não entraram nesse trabalho. Mas esse trabalho mostrou que esses pacientes evoluem mais quando você permite uma hipotensão nesses pacientes até o controle do foco hemorrágico. Ou seja, que essa hipotensão seja temporária, entre 60 e 90 minutos, não deve durar mais do que 90 minutos. A partir do controle do foco de sangramento, aí você restaura a pressão normal. Isso mostra que a mortalidade em 24 horas é melhor nesses pacientes onde você permite uma hipotensão. Tudo isso que eu falei, hoje a gente pode dar um nome a essa prática, né, de tratamento de ressuscitação no paciente vítima de trauma com choque hipovolêmico. Chama-se Damage Control Resuscitation, onde eu sou precoce, né, na transfusão com produtos figurados do sangue, não só concentrado de hemácia, mas plasma, plaqueta e crio precipitado. Idealmente, eu poderia fazer sangue total, porque já inclui todos os produtos do sangue, mas veja que a gente tem uma dificuldade logística, porque isso é necessário um menor tempo de estocagem e isso fica inviável. Usar teste viscoelástico quando for possível, soluções balastreadas, evitar soro fisiológico que leva à acidose hiperclorêmica, limitar o uso de cristalóide e permitir a chamada hipotensão permissiva. Lembrar que aqui pacientes com TCE grave está excluído. Então essa abordagem Damage Control Resuscitation mostra a melhor evolução dos pacientes. Bom, uma questão que o anestesiologista, a gente acaba se preocupando muito com pressão, pulso, frequência cardíaca, mas a gente não deve deixar, né, não só se preocupar com a macrohemodinâmica, mas olhar também para a microcirculação do paciente, porque aqui é onde ocorre troca gasosa. E aqui é onde eu tenho que me preocupar também em restaurar. Ou seja, eu tenho que evitar que meu paciente evolua para uma disóxia. E a disóxia ocorre na microcirculação, nos capilares. Veja que lactato e déficit de base, eles estão relacionados à mortalidade no paciente vítima de trauma. Então eu tenho que fazer medidas para que eu possa clarear meu lactato, para que eu possa ter melhora do meu déficit de base. Isso sinaliza que meu paciente está respondendo às medidas. Então, monitorar lactato e monitorar déficit de base nos pacientes vítimas de trauma. Como vocês podem ver aqui, esse trabalho, ele mostrou que os pacientes com hipoperfusão oculta, o que ele chama de hipoperfusão oculta, paciente com lactato elevado, mas com pressão normal. E o que eles observaram é que o paciente, mesmo com pressão normal, se eles têm um lactato mais alto, aqui é a curva dos não sobreviventes, vejam que os pacientes com lactato mais alto morrem mais, né? Independente deles estarem hipotensos ou não. O bicarbonato também acompanha o lactato nesse sentido. Veja que aqui foram pacientes cirúrgicos de alto risco. Eu posso extrapolar para o paciente cirúrgico do trauma? Posso. Eu considero o paciente de trauma também um paciente cirúrgico de alto risco. Talvez até altíssimo risco. Então, o que a gente pode ver é que esse paciente aqui, ele tem sua microcirculação restaurada, ele tem um lactato normal, ele tem um Basexer normal. Esse paciente aqui, ele pode até estar hipotenso, porque o trauma leva a um choque inflamatório. Mas esse paciente, ele vai desmamar essa droga vasoativa, porque ele está ressuscitado. Diferente desse paciente que tem sua microcirculação comprometida. Esse paciente, ele tem lactato elevado, ele tem um déficit de base grande, ele pode estar com a pressão normal, mas ele
tem uma mortalidade maior. Falar um pouquinho de droga vasoativa. A droga vasoativa, o ATLS, o novo ATLS, a nova edição de 2010, a 10ª edição, né, de 2018 já traz isso. Você pode sim ser mais precoce no uso de vasopressor, mesmo no choque hemorrágico. Você não pode tratar um choque hemorrágico somente às custas de vasopressor, mas você pode lançar mão de vasopressor na medida que você restaura a volemia do paciente. Então, você pode fazer as duas coisas simultaneamente. Bom, para melhorar a microcirculação, o que a gente tem que fazer é otimizar o débito cardíaco, e geralmente a gente age no volume sistólico. Por vezes a principal forma é melhorando, aumentando a pré-carga. Mas veja que volume, ele tem uma faixa de normalidade onde ele traz benefício para o paciente. Ou seja, quando ele está na curva ascendente de Frank-Starling. A partir daqui, se a gente insiste em volume, e esse volume acaba sendo feito em excesso, ele diminui a resposta à infusão de volume, ele diminui a performance cardíaca, ele passa a agir na curva na curva descendente de Frank-Starling. Ou seja, o líquido em excesso, principalmente cristalóide em excesso, leva a edema cerebral, leva a edema pulmonar, leva a edema miocárdico, diminuindo a performance cardíaca, inclusive leva à disfunção renal. Líquido em excesso aumenta a pressão intraabdominal, pode levar à síndrome compartimental abdominal. Então, o que a gente deveria fazer é líquido somente na curva ascendente de Frank-Starling, ou seja, quando eu faço volume, aumento o meu débito cardíaco, ou seja, meu paciente responde a volume. A melhor forma de eu saber isso é utilizando os parâmetros dinâmicos, né, de resposta a volume, como, por exemplo, a variação da pressão de pulso, variação de volume sistólico. Isso alguns monitores já traz para a gente, né, naturalmente respeitando as indicações, né, de paciente, ventilação controlada, com volume corrente adequado, ausência de arritmia, né? Mas quando eu tenho esse cenário, né, onde eu posso usar os parâmetros dinâmicos, veja que a acurácia de um ΔPP, de um VVS, ele é muito melhor do que parâmetro estático, né, de resposta a volume, parâmetro estático de resposta a volume, como, por exemplo, a PVC. Isso por quê? Porque esse trabalho e muitos outros mostram que quanto mais eu faço líquido nos meus pacientes, né, quanto mais eu faço líquido, maior minha mortalidade, isso em paciente vítima de trauma. Aqui o que eu chamo de ressuscitação restritiva de fluido, talvez o nome restritiva não seja o mais adequado. O mais adequado talvez seja a ressuscitação guiado por metas, né, guiado por metas. Mas é notório que os pacientes que têm um BH, né, não tão elevado no intraoperatório, esses pacientes evoluem melhor. Esses pacientes evoluem, apresenta melhor taxa de mortalidade. Bom, eu não poderia deixar aqui de falar rapidamente de pacientes sépticos, porque quem trabalha na urgência vai receber esse paciente, um paciente que chega em choque, esse choque é séptico e, independente da condição do paciente, esse paciente tem que ser submetido ao procedimento cirúrgico, porque eles não sobrevivem sem a drenagem, por exemplo, ou o debridamento desse foco séptico. E aqui eu trago uma questão que é algo que eu sei que não é comum no nosso treinamento, na nossa formação de anestesiologista, mas é ser racional com o uso de antimicrobiano. Esse paciente, não adianta eu melhorar a pressão dele, não adianta eu transfundir, não adianta eu usar um corticóide para um choque refratário. Esse paciente, se você não usar um antibiótico adequadamente, e na dose adequada e no momento certo, ele vai morrer. Esse trabalho mostra que a cada hora, a partir do início da hipotensão, quando eu retardo o uso de antibiótico nesses pacientes, ele aumenta a sua mortalidade em 7,6% por hora. Então tem que ser precoce também
no uso de antibiótico e que esse antibiótico seja adequado, voltado para o patógeno em questão. Se nós não tivermos dúvida, podemos buscar ajuda e tentar fazer um uso de um antibiótico mais racional. Isso é importante para o paciente séptico. Bom, eu queria agradecer novamente a SAEB pela oportunidade e finalizar dizendo que o atendimento do paciente com trauma ele tem que ser rápido e preciso. Muito obrigado e espero que tenham gostado.